Olha só, pessoal, é importante que cada cidadão, que cada brasileiro que vive aqui nesse país se conscientize pelas informações que são prestadas pela emissora Rede Globo de televisão, como as demais mídias abertas que influenciam a sociedade e o povo brasileiro. Eu quero aqui registrar uma coisa que a Rede Globo não registrou e que a grande mídia que domina a informação sobre os brasileiros que não possuem a informação através da internet. Eu quero registrar que no dia 2 de maio de 2017, que fique registrado na história do Brasil, é o dia do primeiro atentado terrorista que foi causado no Brasil, na Avenida Paulista, e que isso fique registrado na memória do povo brasileiro, porque a partir dessa data, se a lei da migração for aprovada, a paz nesse continente, a paz em cima do povo brasileiro vai acabar. Isso não é uma opinião, isso é uma constatação, e isso daqui não é um ato de xenofobia. Xenofobia é uma coisa, comportamento é outro. O que nós estamos analisando aqui é percepção em cima de comportamento. O mundo inteiro sabe que o comportamento da cultura islã não é adequado para cima do comportamento judaico-cristão, que é de maior domínio aqui na nação brasileira. Então que fique registrado que nesse dia 2 de maio foi o primeiro atentado terrorista por parte de estrangeiros para com os cidadãos brasileiros. E é preciso que vocês repassem essas informações, porque a mídia, principalmente a Rede Globo, não está mostrando a realidade, não está mostrando a realidade dos fatos sobre o que aconteceu exatamente nesse dia, 2 de maio de 2017. A Rede Globo fez uma reportagem mostrando meias verdades, e se vocês quiserem, vocês que não viram essa reportagem da Rede Globo, falando da confusão, do protesto que teve, o segundo protesto, do qual eu quero informar vocês que eu fui no primeiro e infelizmente não pude ir no segundo, que foi exatamente esse. Então nessa manifestação pacífica, promovida pelo grupo Direita São Paulo e alguns outros grupos, foram para a Avenida Paulista realizar uma manifestação contra a lei da migração. O porquê que há a necessidade de fazer protestos para que essa lei não seja vetada? Porque essa lei de migração, ela simplesmente dá direitos iguais a qualquer pessoa que entrar aqui no Brasil, como se fosse já, desde o primeiro momento que ela pise aqui no Brasil, ela tem o mesmo direito que você. Ou seja, ela pode participar de concurso público, pode entrar na polícia, pode entrar no exército, pode formar sindicato, pode criar partidos políticos. Agora, em cima dessa lei, nós temos que analisar, nós temos que ter a seguinte percepção, é o comportamento. Nós estamos aqui, o Brasil é o país que menos preconceito tem no mundo. E os estrangeiros são provas vivas de que o Brasil é o país mais acolhedor para com qualquer tipo de pessoa que venha para cá de bom coração e de boa fé. Agora, o que o povo brasileiro não aceita e nunca vai aceitar será o tipo de comportamento, seja ele promovido por entidades políticas ou por entidades religiosas. E é exatamente sobre isso que essa lei de imigração, que está prestes a ser votada pelo Michel Temer, já foi aprovada pelos senadores, 55 senadores aprovaram essa lei, e essa lei, se for aprovada, vai permitir exatamente isso, que qualquer tipo de comportamento extremista pode ser aí de facções criminosas, pode ser aí de pessoas mal intencionadas para estuprar mulheres, para matar crianças. Qualquer tipo de organização criminosa, qualquer tipo de extremismo religioso, que nem é o caso da cultura islâmica,
pode vir para o Brasil sob a proteção dessa lei que o Michel Temer não deve votar. Mas a minha percepção e a percepção desses manifestantes e de muitos brasileiros é de que o Michel Temer vai aprovar essa lei. Infelizmente, porque quem está no controle, quem comanda o Estado brasileiro, quem comanda essas organizações mundiais é a nova ordem mundial. E infelizmente, a estratégia desse grupo satânico é colocar um pensamento comunista, é colocar um domínio religioso em todo o mundo. Ou seja, nós cristãos, nós que acreditamos na religião judaica cristã, nós sempre tivemos a liberdade de ter qualquer tipo de crença religiosa. Aqui no Brasil e na maioria dos países ocidentais, sempre foi assim. Se você quer acreditar em Jesus Cristo, você tem essa liberdade. Se você quer acreditar em Buda, você tem essa liberdade. Se você quer acreditar nos Vimanas, você tem essa liberdade de acreditar. E a lei brasileira dá proteção para qualquer tipo de pessoa que tenha essa liberdade religiosa. E sempre, até hoje, até o momento, o Brasil sempre foi um país acolhedor. O povo brasileiro sempre foi um povo acolhedor, aceitando qualquer tipo de imigrante que venha para cá de boa fé, para construir uma vida, para levantar uma vida em família, respeitando sempre o próximo. Não provocando agressões para qualquer tipo de crenças que os imigrantes não concordem. Certo? Agora vamos explicar para vocês aqui, para vocês que não sabem, para vocês que não entendem, né, o que é xenofobia. Xenofobia significa aversão a pessoas ou coisas estrangeiras. O termo é de origem grega e se forma a partir das palavras xenos, que significa estrangeiro, e phobos, que significa medo, ou seja, medo de estrangeiro, né? Então é simples assim. Se você é acusado de xenofobia, significa que você tem preconceito, racismo com pessoas estrangeiras. E é exatamente isso, né, que ficou meio assim tendencioso com a reportagem que a Rede Globo fez, né? Como eu disse para vocês, ela mostrou, a Rede Globo fez uma reportagem mostrando meias verdades, tá? E no final da reportagem aparece um advogado, defensor dos estrangeiros, defensor do movimento que é contra o movimento Direita São Paulo, contra o movimento que estava na Paulista em ato pacífico, não portando armas brancas, não portando martelo, não portando soco inglês, não portando bombas, diferentemente do grupo estrangeiro, de um pequeno grupo estrangeiro, da qual 2 deles eram da cultura, são da cultura islâmica, e que praticaram o primeiro terrorismo, o primeiro ato terrorista no Brasil. Com o quê? Com uma bomba. Então vem o advogado, também vem o presidente da Associação Islâmica, né, mostrado na própria reportagem, se passando de vítima. Vejam só o que o presidente da Associação Islâmica disse na reportagem. Nós, as vítimas, ficamos presos e os agressores ficaram livres. E no final da reportagem aparece o advogado das supostas vítimas que atentaram contra a manifestação pacífica, que não portava martelo, que não portava soco inglês, que não portava nenhum tipo de arma, que estavam lá visivelmente em um protesto pacífico. Tá? Eu já vou mostrar o que a Rede Globo não mostrou para vocês. Então, no final da reportagem, também aparece o advogado das vítimas, mostrando, tentando provar com palavras de que esse ato, de que essa manifestação foi uma manifestação xenofóbica, o que não é verdade.
Porque se existem dois comportamentos que não estão sendo colocados aqui. Uma é o comportamento xenofóbico e a outra é o comportamento que existe dentro de certas religiões. E no caso aqui, a percepção, inclusive não é só minha, de muitas pessoas, inclusive desse grupo, né, do Direito a São Paulo, que está em protesto contra essa lei de imigração, porque está se baseando em cima de uma percepção comportamental que é praticado pela cultura islâmica. E essa lei, justamente, se for aprovada, vai permitir que principalmente os extremistas islâmicos venham para cá, para o Brasil, para qualquer parte do Brasil, criem partidos políticos, criem sindicatos, entrem nas polícias, entrem nas forças armadas, e aí, quando eles se tornam em maior número, eles entram em confronto com os cristãos. Isso não é um ato xenofóbico, isso é uma percepção de comportamento. Nós estamos aqui afirmando o comportamento da cultura islâmica, que a gente sabe que segundo o que os fatos mostram no mundo, segundo o que os fatos mostram na Europa, né, na Suécia, na Inglaterra, na França, quando essa cultura islâmica, com o seu comportamento anticristão, anti-judaico-cristã, cresce, eles vão para cima de forma violenta. E que fique bem claro que isso não é xenofobia. É importante destacar esses dois comportamentos. Atos xenofóbicos, certo? Que são verdadeiramente atos de preconceito contra cor, contra religião e comportamento. O que nós estamos falando, o que eu estou falando aqui, o que eu estou abordando neste caso é o comportamento. Agora, eu quero mostrar para vocês o que a Rede Globo não mostrou, que está aqui no canal Terça Livre. A Rede Globo mostrou só a parte da bomba. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vocês quiserem ver o vídeo, é só acessar aqui no canal Terça Livre, do qual eu recomendo que vocês se inscrevam, que é um excelente canal, tá? Não tem aqui uma percepção de ser contra somente um partido político. Não, eles estão tentando mostrar a verdade para o povo brasileiro, a verdade que esse governo que está atualmente no Brasil é contra a população, é um governo comunista, tá? E eu particularmente não sou a favor de nenhum partido político. Eu estou aqui fazendo a minha parte, tentando mostrar a verdade para vocês. E a verdade, nesse caso, é que a Rede Globo mostrou meias verdades, tá? Então, se você quiser acessar esse vídeo, vem aqui no Terça Livre e veja o vídeo na íntegra. Então, vamos lá. Mostrar o que a Rede Globo não mostrou para vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo esse grupinho? São os estrangeiros que têm como prática a cultura islâmica. E vocês observam aqui o pessoal da manifestação fazendo a manifestação pacífica, tá? Enquanto esse pequeno grupo está premeditadamente, isso é premeditado, o que segundo a lei bíblica, isso é crime. Segundo a lei cristã, isso é crime, porque você premeditou em seu coração, né, causar danos ao próximo. Você premeditou ao próximo um atentado terrorista. Você quis que pessoas se machucassem ou até mesmo morressem. Porque o que esse cara vai fazer aqui é exatamente isso. Lançar uma bomba no meio da manifestação. E é só exatamente essa parte, né, que a Rede Globo mostra. O momento da explosão em que esses dois terroristas, porque isso é terrorismo, e isso qualifica como o primeiro ato terrorista praticado por membros da cultura islâmica em solo brasileiro. Agora vocês querem
vocês que estão defendendo, inclusive a grande mídia, está tentando colocar na cabeça das pessoas que isso é um ato xenofóbico. Que esse grupo que estava na Paulista estava se manifestando contra a lei da migração, porque sabe exatamente que a percepção em cima deste comportamento extremista, terrorista, se essa lei for aprovada, é exatamente esse tipo de comportamento que vai existir aqui no Brasil. E se você estiver acreditando contra, basta você fazer pesquisas na Europa, né? Em toda a Europa, na Bélgica, na Suécia, na Inglaterra, na França, onde você vai ver o comportamento das pessoas que seguem a cultura islâmica. Muitos deles, a grande maioria, são pessoas de má fé. São pessoas que dentro da cultura islâmica não aceitam a religião judaico-cristã e que aqui no Brasil é predominante. Então essa lei, como eu disse para vocês, ela vai permitir que qualquer pessoa entre aqui no Brasil, tá? Entre aqui no Brasil, crie um partido político, entre em qualquer órgão público. E aí é aquele negócio, né? Começa pequeno, depois se torna médio, depois que se equilibra com a comunidade que já existe, né? Com a religião que já existe no país, que é predominante cristã, aí começam a usar do poder até que seja implementada a lei da Sharia. A lei da Sharia, o que acontece dentro da Sharia? Aqui eu vou fazer uma pausa, vou pedir para que você, se é novo no canal, muito prazer, eu sou o Marcão, tá? Faça a sua inscrição aqui no canal, receba as notificações constantemente colocadas aqui e também ajude-nos a fazer reflexão sobre o que está acontecendo em nosso país. Tá? É importante que todos vocês transmitam essa informação, que ainda é muito pequena, está em oculto, e exatamente assim que o governo quer, exatamente assim que a mídia trabalha junto com o governo, para que essa lei seja aprovada ocultamente. Assim como ela foi votada ocultamente, tanto que é até difícil de você achar os nomes dos senadores que votaram essa lei. Eu não achei a lista dos nomes dos senadores que votaram essa lei. Vou ter que ir lá tentar olhar nos vídeos que são gravados pelo Senado, através do dia, pela hora, e tentar achar as pessoas, os senadores que votaram a favor dessa lei, né? Então, os senadores dizem que isso é pela causa humanitária. Agora, eu quero fazer aqui uma observação. Uma grande quantia em dinheiro está sendo injetada, principalmente aqui no Brasil, uma grande quantia em dinheiro foi injetada na Europa para que recebessem esses refugiados. Agora é muito simples de você analisar os fatos. Por que esse dinheiro que está sendo injetado aqui no Brasil, esse dinheiro que está sendo injetado pela cultura árabe para promover que esses refugiados, que no meio deles existem muitos terroristas, tá? Isso é comportamental, isso não é xenofobia, isso não é racismo. Por que esse governo, por que a cultura árabe não investe no próprio Oriente Médio, não investe nos próprios países onde estão acontecendo esses ataques? É óbvio, isso é muito óbvio, porque a intenção deles é espalhar o terror pelo mundo. E o Brasil está escancarando as portas para o terrorismo com essa lei. Então, brasileiros que têm a capacidade de percepção, a capacidade de interpretarem o comportamento de terroristas, estão fazendo exatamente isso, se manifestando contra a aprovação dessa lei, que é o mínimo que todo brasileiro consciente tem que fazer. Agora, nós aceitamos, sempre vamos aceitar de coração aberto, todas as pessoas que entrarem aqui no Brasil de boa fé, que querem construir uma família, que querem construir uma vida.
Uma vida em qual sentido? Respeitando todas as crenças que existem já aqui. Como a própria mídia diz, como a maioria dos políticos e principalmente os líderes evangélicos cansam de falar, isso aqui é um país laico, né? Nós temos aqui todas as religiões. Sim, nós aceitamos todas as religiões, desde que todas as religiões respeitem as crenças religiosas das pessoas. O que nós vemos que isso não acontece no mundo com a cultura islâmica. A cultura islâmica, sim, promove xenofobia. Eu gostaria de perguntar a vocês, né, que defendem esse terrorismo islâmico no mundo, eu gostaria de perguntar para vocês se eu posso, se qualquer líder religioso cristão de qualquer igreja evangélica pode criar uma igreja evangélica nos países onde é de predominância da cultura árabe e, sobretudo, onde é implantado a lei da Sharia. É claro que não. Por que vocês não fazem leis nesses países, né, de xenofobia, racismo, para com as pessoas que são da cultura que é da crença judaico-cristã? Mas não. Então é óbvio a gente imaginar, é muito óbvio ter essa percepção e que vocês estão criando leis para acusarem as pessoas de xenofobia. Porque vocês estão protegendo os terroristas. Vocês estão protegendo pessoas de má fé, infiltradas através da religião para espalhar o terror, para fazer de predominância mundial uma religião que as pessoas são obrigadas a ficar. Aí você vai falar assim, eu estou sendo xenofóbico, você está sendo xenofóbico, Marcão. Você está sendo racista, preconceituoso. Então o que vocês acham? Eu vou deixar esse link aqui, que é de uma reportagem da própria Rede Globo, tá? Só que não é mostrado em horário de 8h30 da noite, onde a maioria das pessoas estão tentando se informar, estão lá vendo, assistindo a Rede Globo. Eu peço para que vocês vejam, tá? Porque eu não vou mostrar esse vídeo, isso vai me dar um strike, porque é da Rede Globo, vai me dar direitos autorais. Mas eu posso comentar o que foi dito aqui, né? Então, essa mulher que você está vendo aí na foto, ela vivia no Sudão. Por que eu disse vivia? Porque ela foi condenada à morte pela lei islâmica. Vocês sabem por que essa mulher foi condenada à morte, à lei islâmica? E ela estava grávida, tá, pessoal? Mulher grávida foi condenada pela lei islâmica, adivinhem por quê? Porque ela resolveu virar cristã. Porque ela aceitou Jesus Cristo na sua vida. Ou seja, a cultura, o comportamento da cultura islâmica não permite que, se você for um muçulmano, você não pode abandonar a religião. Essa é a lei da Sharia. A lei da Sharia é o quê? É a lei do Alcorão. Quem vive sobre, os países que vivem sobre a lei da Sharia, quem rege o país é o Alcorão, são as leis do Alcorão. As pessoas são dirigidas por uma lei religiosa. Não é que nem aqui no Brasil e na maioria dos países ocidentais, onde a religião ela é separada da política. Nos países onde é regido pela lei da Sharia, não. A lei é a lei do Alcorão, a lei da Sharia. Então, qualquer pessoa que for muçulmana, quiser deixar e quiser acreditar em outra religião, não pode. Isso é ilegal perante a lei deles. O que é um absurdo. Esse tipo de comportamento é inaceitável. Nós estamos aqui analisando, né, um ato xenofóbico, um ato de racismo. Isso não é racismo. Nós estamos analisando o comportamento. Quer dizer, a pessoa não tem o direito de seguir aquilo que acredita, porque ela está aprisionada dentro de uma religião. Olha só que absurdo isso. Isso é um absurdo. Isso é desumano. Isso não significa seguir a Deus. Deus nunca criou religião alguma.
Você é livre para seguir a Deus. Você é livre para seguir a Jesus. Você é livre para seguir aquilo que você acredita. Isso se chama livre-arbítrio. Que fique bem claro aqui para vocês que eu e tantas outras pessoas estamos tentando mostrar para vocês que essa lei vai permitir muitos atos terroristas sobre o manto da religião. Porque isso é comportamental. Tá? Não é questão de preconceito, não é uma questão de racismo. E eu insisto nessa abordagem. Se você for um muçulmano, quiser vir para cá, para o Brasil, de boa fé, constituir uma família, respeitar o que já existe aqui, você é bem-vindo. Sempre será bem-vindo qualquer tipo de imigrante que pense e que queira viver assim, respeitando e amando o próximo. Porque esses 2 mandamentos cristãos é o que faz a gente alcançar a divindade, a gente alcançar a Deus. O segundo mandamento da lei, que não é lei, tá? A lei o cristianismo não aborda isso como uma lei, como o Jesus mesmo dizia, como Jesus mesmo disse: nós temos o livre arbítrio. Se vocês quiserem acreditar nele, problema de vocês. Eu acredito. E sempre vou acreditar. Porque Deus, um Deus verdadeiro, Ele te dá, Ele nos dá, Ele nos concedeu isso, essa liberdade de acreditar, de seguir o que a gente quer. Desde que você conheça a verdade. Se você quiser seguir o mundo do engano, o mundo de Satanás, você segue. Se você quer... bom, sei lá, eu não vou me aprofundar mais nisso. Você é livre para fazer o que você quiser. Entendeu, pessoas? Então é importante que vocês retransmitam essas informações e é importante que nós separemos atos xenofóbicos, que nós não estamos pregando isso, nós estamos pregando a não aprovação, que o Michel Temer não vete essa lei, porque se ela for vetada, comportamentos terroristas vão começar a acontecer no Brasil. E pasmem, tá, pessoal? Pasmem, porque isso que aconteceu aqui, tá? Aconteceu antes da lei ser aprovada. Que fique bem claro isso para vocês. E a Rede Globo não mostrou esses 2 estrangeiros, né, os 2 que foram presos, conforme o boletim de ocorrência, que um deles tem origem síria e são da cultura islâmica. Isso sim é um ato terrorista. Lançar uma bomba no meio de uma manifestação pacífica contra uma lei da migração, isso sim é um ato terrorista. E a Rede Globo está protegendo esses terroristas. A Rede Globo está protegendo tudo isso. Políticos estão protegendo isso. Políticos estão dando aval para que isso cresça aqui no Brasil e que você, se for contra, você vai ser condenado pela lei da xenofobia, né? Como um racista, como um preconceituoso. Por isso que é importante que vocês saibam xenofobia, o que é xenofobia e o que é você ser contra alguns tipos de comportamento que não são aceitos em uma sociedade moderna, em uma sociedade que se respeita e que respeita todas as religiões, que respeita todas as crenças. Beleza, pessoal? Eu sou o Marcão. Se inscrevam aqui no canal Revelando a Bíblia 2020 e repassem essas informações ao máximo que vocês puderem. Beleza? Um grande abraço e fiquem com Deus no coração de vocês. Paz e amor na medida do possível e até onde Ele permitir.